O ponto é o seguinte, não interessa se você concorda com essa quarentena, se você acha absurdo ficar todo mundo parado, só tinha que ficar o grupo de risco, ou se você acha que não, que todo mundo tem que ficar parado. O Brasil novamente está polarizado nessa questão. A gente parece estar seguindo sempre dois caminhos, isso acaba criando um conflito entre as pessoas, inclusive entre as pessoas que se gostam. E não interessa se você concorda ou se você não concorda. O ponto é que a gente está obrigado a ficar preso dentro de casa, em quarentena, todo mundo confinado. Isso gera um monte de outros transtornos. Obviamente que isso afeta muito as nossas emoções e a gente começa a evocar emoções mais negativas do que positivas, muito embora todas as emoções elas tenham a sua função. Quando a gente pensa nesse aspecto, toda emoção em si é positiva. E qual que é o papel da emoção? É a emoção que nos move. Emoção é uma palavra que vem do latim, movere. Portanto, se você não tiver nenhuma emoção, se você for apático do ponto de vista emocional, você não tem motivação para agir. E obviamente quando você tem uma emoção negativa, a sua ação é diferente de quando você tem uma emoção positiva. Por isso a emoção é muito importante. Eu canso de dizer isso, sempre é bom dizer novamente, porque pode ter alguma pessoa nova que nunca tenha escutado, mas a emoção ela é o ponto de decisão para que a gente haja, para a nossa ação, para a nossa decisão. Então quando a gente diz assim, eu sou racional, eu consigo ponderar melhor, eu sou frio e etc., não existe pessoa fria. Quem não tem emoção é o psicopata. Portanto, eu espero que nenhum de vocês que estejam me assistindo agora digam uma coisa dessa. Eu consigo frear as minhas emoções. Não consegue, porque a emoção é um impulso biológico. O que algumas pessoas conseguem melhor do que outras é controlar as consequências da emoção. Mas ninguém deixa de sentir. E tudo que nos acontece gera em nós uma emoção. Para que isso ative o eixo hipotalâmico hipofisário no cérebro, que como a gente sabe é o maestro do sistema endócrino para nos ajudar a secretar hormônios, e são esses hormônios que vão nos colocar em ação. Isso também vai ajudar a liberar os neurotransmissores que vão nos manter motivados ou deprimidos, não tem muito meio termo aí. Por isso que quando a gente está passando por um momento de turbulência como esse, é muito, muito importante a gente se encher de informação para entender como as coisas funcionam, para que a gente possa então agir de uma forma melhor. Então eu estou dizendo uma coisa muito importante, talvez a mais importante dessa nossa conversa de hoje à noite. Toda ação depende da emoção, por isso que a gente diz, o que eu sinto interfere diretamente no que eu faço. Vou repetir isso. O que eu sinto interfere diretamente no que eu faço. Então quando eu estou sentindo coisas boas, eu consigo ser mais produtivo e a minha performance, o meu desempenho aumenta. Quando eu estou sentindo emoções negativas, então o meu desempenho cai. E esse é o ponto. Imagina que a gente está confinado dentro de casa, mudou completamente a rotina, alguns de nós com filho dentro e que não pode ir para a escola, e muda tudo isso, isso começa a gerar uma série de emoções dentro da gente, que são emoções muito relacionadas com medo, com ansiedade, com preocupação, com tristeza, com aflição, com angústia, etc. E aí a gente está entendendo onde eu quero chegar. Quer dizer, obviamente que se eu estou evocando esse tipo de emoção, naturalmente a minha produtividade tende a cair. E as pessoas que trabalham um pouco melhor isso são as pessoas que se mantêm motivadas, independente do que elas estão sentindo, porque elas conseguem canalizar a emoção para um aspecto de maior produtividade, inventar outras coisas. E daí eu já começo a citar uma série de artigos científicos, de estudos científicos publicados em revistas internacionais que nos mostram isso. Então tem um estudo que eu tenho citado bastante em diversas lives, vídeos, eu tenho feito bastante conteúdo para os médicos veterinários especificamente, para a gente conseguir passar por esse momento. Tem um estudo que os pesquisadores dividiram as pessoas em dois grupos, e num grupo eles pediram para as pessoas evocarem emoções negativas. Como? Pedindo para que elas se lembrassem de momentos tristes da vida, quando perdeu um filho, quando perdeu um emprego, quando foi demitido, quando não passou num concurso, qualquer coisa triste. E pediram para elas sentir isso da forma mais vívida possível, de se lembrar disso com todos os detalhes. E para o outro grupo pediram para que eles se lembrassem dos momentos mais felizes de vida. Tudo que já tinham passado de mais feliz. Quando nasceu teu filho, quando você passou no vestibular, quando você comprou seu primeiro carro, um momento de maior alegria na sua vida. E também pense e lembre disso de uma forma muito vívida. E colocavam essas pessoas dentro do tubo de ressonância magnética funcional
e dava para essas pessoas uma imagem, mas de forma muito rápida, a mesma imagem para os dois grupos. O que aconteceu no resultado do estudo? As pessoas para quem eles pediram para evocar emoções negativas irrigaram menos o córtex occipital, que é onde a gente processa a visão, é a área de processamento visual. As pessoas que tinham evocado emoções positivas irrigava mais o córtex occipital, que tinha maior processamento visual. Não por acaso, o grupo que evocou emoções negativas e que irrigava menos o córtex occipital enxergou menos coisa na imagem do que o outro grupo, que descreveu com muito mais detalhes aquilo que estava na imagem. Conclusão do estudo: quando a gente evoca emoções positivas, a gente enxerga mais, literalmente, porque irriga mais o córtex occipital, e metaforicamente. Aí entra a questão do otimismo. As pessoas que se mantêm otimistas nos momentos mais difíceis como esses que a gente está vivendo, são as pessoas que fazem acontecer mais coisa, que enxergam oportunidades dentro da crise, que dão um jeito de driblar, que encontram alguma outra forma de ganhar dinheiro, de produzir, de fazer as coisas, do que as pessoas pessimistas. E isso tem um traço genético, obviamente, mas também tem uma questão de treinamento. A gente pode treinar o nosso cérebro para evocar emoções mais positivas, para poder se manter de forma mais produtiva nesse momento, mesmo estando confinado dentro de casa, mesmo passando pelo perrengue que a gente está passando. E aí é muito importante a gente ter conhecimento disso, porque deixa de ser uma questão empírica. Ah não, você tem que pensar em coisas boas, porque quando você pensa em coisas boas, isso atrai novas coisas. Está tudo certo se você acreditar nisso. Eu estou te dando um outro embasamento científico. A questão de você evocar emoções positivas, de você pensar em coisas boas e manter o teu cérebro desanuviado, é porque você vai se manter mais produtivo, porque você vai enxergar mais coisas. Além de inundar o teu cérebro com neurotransmissor relacionado à motivação, como dopamina, por exemplo, como serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. Então não é uma questão empírica, não, mentalize coisas boas, porque coisas boas vão acontecer. Não é que elas vão cair do céu para você, se você mentalizar coisa boa. É porque você vai ter mais motivação para agir, você vai poder ter motivação para fazer as coisas. E isso é muito importante, a gente ter essa consciência de como a questão trabalha. Por que é importante a gente ser otimista nesse momento? Muito embora haja toda essa dificuldade. Obviamente que eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou recriminando quem tem uma tendência a ser mais angustiado, mais deprimido e mais pessimista. Não, eu estou querendo alertar você que existem formas de você conduzir o teu pensamento para emoções mais positivas. E aí uma dica simples, por exemplo, que você pode fazer, que eu tenho feito isso com uma certa frequência: pega o teu álbum de formatura. A gente se esquece muitas vezes de fotos impressas, a gente tem mais arquivo digital hoje de foto, mas é provável que você tenha um arquivo, um álbum de formatura lá. Eu tenho visto meu álbum de formatura com uma certa frequência, 1 ou 2 vezes por semana. Ele está fácil para eu pegar e para ver nesse momento. Por quê? Porque quando eu vejo meu álbum de formatura, eu evoco as emoções que eu senti na minha formatura, que foi de uma alegria intensa, porque meu pai estava radiante de alegria. Meu pai já não está mais vivo, meu pai morreu em 2009, a minha mãe também não. Minha mãe se foi em 2005, antes do meu pai. Mas eu tive os dois na minha formatura e eu posso ver a alegria da minha mãe dançando o baile junto comigo, a alegria do meu pai. E aí isso remete aos pensamentos do porquê que eu escolhi veterinária. Remete às sensações que eu tinha quando eu estava no início de carreira, que você está motivado, que você quer mudar o mundo, que você acha que vai dar tudo certo na sua vida e que tudo vai acontecer de bom, de coisa boa. Então são hábitos que a gente pode fazer nesse meio tempo para a gente poder evocar essas emoções positivas. Coisas simples, você não precisa fazer nada muito magistral, muito diferente. Pega lá, dá uma olhada, você vai ver pessoas, você vai ver os seus colegas de turma que talvez você tenha perdido contato. Manda o WhatsApp pro cara, retoma um contato com alguém querido, com alguém que você se afastou por questão da correria da vida, talvez de outra cidade, enfim, manda um WhatsApp, manda algum contato para a pessoa. Então são coisas simples para você evocar essas emoções positivas, porque a gente tem embasamento científico para isso. Então a primeira dica para você conseguir se manter produtivo dentro desse cenário catastrófico que a gente está vivendo,
desse cenário que promete outros problemas depois que a gente passar pelo período da transmissão, depois que a gente conseguir achatar a tal da curva da transmissão do coronavírus, que eu acredito muito, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir achatar essa curva, mas depois disso certamente virão outros problemas. E você precisa estar produtivo, você precisa estar pronto para esses problemas que virão a seguir. E uma das formas é você evocar emoções positivas. Tem diversos autores falando, e não nesse momento do coronavirose, antes disso já, do poder da felicidade. E uma das questões é justamente porque a alegria e emoções positivas ajudam você a passar por esse momento de felicidade. E isso às vezes é difícil, porque você está dentro de casa, com uma outra rotina, com outros problemas que você não está acostumado, você está tendo que lidar com a ansiedade da falta de grana, com o medo do futuro. E daí também eu tenho falado bastante para a gente poder diferenciar o que é ansiedade do que é medo. Eu já falo disso daqui a pouquinho, porque a gente não tem consciência muito clara das nossas emoções. E aí é importante a gente estar com isso sempre, escutando lives, lendo artigos e etc., para a gente poder seguir essas dicas que podem nos ajudar muito a passar por esse período de uma forma mais clara. Então, o poder da felicidade é justamente isso. Aí tem uma autora bastante conhecida chamada Barbara Fredrickson. Ela é autora de um livro muito conhecido chamado Amor 2.0. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Amor 2.0 da Barbara Fredrickson. Ela é uma pesquisadora da Universidade da Carolina do Norte, da Duke University. Eu visitei essa universidade, eu tive o privilégio de visitar essa universidade que é maravilhosa lá nos Estados Unidos. Muito legal. E ela fala uma série de coisas, ela tem diversos artigos que mostram que quando a gente evoca emoções positivas, que a gente consegue passar melhor pelos momentos de turbulência. São diversos artigos científicos publicados em revistas de alto impacto. Tudo que eu falo não tiro do meu nariz, não é coisa empírica, é coisa que já está comprovada cientificamente e que a gente pode fazer uso agora, nesse momento, dentro da nossa classe de veterinária, que já é uma classe tão sofrida, não adianta dizer que não é. Não adianta tapar sol com peneira, a gente sabe a pressão que a gente sente no nosso dia a dia, a gente sabe as dificuldades que a gente já enfrentava com o tutor, dificuldade de falta de grana, de ter que trabalhar muito, de ser uma profissão pouco valorizada. A gente tem todo um cenário para nos levar para o burnout. Agora, passando por isso, claro que as coisas vão ficar mais difíceis, por isso que a gente tem que se alertar e ajudar uns aos outros, porque não adianta 1, 2, 3 de nós sairmos vivos dessa pandemia. Se todo mundo não sair, ninguém vai sair. A felicidade de a minha felicidade depende da sua felicidade. A gente fala disso daqui a pouquinho. Por enquanto vamos focar nessa questão importante da gente manter hábitos que evoquem emoções positivas para a gente se manter feliz, para ficar mais produtivo. E aí entra uma questão do que é felicidade. Isso é uma questão muito subjetiva. Claro que felicidade para mim é diferente do que é felicidade para você, mas os artigos, os autores, os estudiosos desse assunto, os psicólogos que estudam bastante isso começou com Martin Seligman, que foi o primeiro psicólogo que começou a alertar sobre terapia de positividade, que é justamente ajudar o paciente, no caso dos psicólogos, a lidar melhor com as emoções, de forma positiva. Ele tem diversos artigos com atletas renomados, com atletas de Olimpíada, inclusive. Ele tem diversos artigos científicos mostrando o poder do otimismo, como o otimismo faz que a gente consiga mais coisa. De novo, cientificamente, não é nada empírico. Não é nada uma questão de, olha, você precisa porque isso, mentalizando, você vai atrair. Tá tudo bem se você acreditar nisso. Mas não é a isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo à questão do porquê de você se manter feliz, você vai se manter mais produtivo. E agora é um momento bastante propício para que a gente fale sobre isso, para que a gente se alerte sobre isso. Porque, claro, eu estou aqui focado nisso, então todo dia eu tenho postado vídeo para te dar dica no meu canal, aqui no Instagram mesmo. São dicas curtinhas que você pode ir lá e acessar. Mas eu também espero que você esteja fazendo isso com a sua rede de contatos, porque não adianta, a gente tem que ampliar isso, tem que pensar como classe de médicos veterinários, senão a gente não vai conseguir. Não adianta, se ficar difícil para um, vai ficar difícil para todos, obviamente. A gente se esquece dessa questão, como é que funciona. Então, eu fui o primeiro a cardiologista da minha região, tinha 2 ou 3 só no Brasil.
E quando eu comecei a fazer exame de ecocardio aqui era só eu, avaliação pré-cirúrgica e tudo mais. Depois começaram a vir outros e as pessoas, agora vai ficar mais difícil para você. Eu falei, não, vai ficar mais fácil para mim. Porque tem gente que não gosta de mim e tá tudo certo. A pessoa não é obrigada a gostar de mim. Pelo menos o paciente vai ser servido por outro. E ainda uma outra questão, se tem mais gente fazendo, tem mais gente propagando que isso é importante. De novo, então não adianta eu sair vivo dessa pandemia. A classe toda tem que sair. A gente vai falar de empatia daqui a pouquinho. E a empatia, ela funciona melhor com as pessoas que são semelhantes a você, do seu nicho. É mais fácil a gente ter empatia com aqueles que a gente conhece, que sofrem a mesma dor da gente. E você que é veterinário como eu, você sabe as dores que a gente sofre. Mas voltando, é importante a gente evocar momentos, emoções positivas, porque a emoção é um impulso biológico que vai gerar a atividade no eixo hipotalâmico hipofisário para secretar hormônios e neurotransmissores que vão me colocar para determinada ação. Então, se eu tiver emoções positivas, eu vou ficar mais produtivo. Se eu secretar hormônios que vão me colocar em outro estado emocional, gerado por emoções negativas, eu tendo a ficar mais reprimido, a reduzir minha produtividade, eu tendo a ficar mais quieto, mais na minha. E se eu fizer isso sempre, a tendência é a depressão. Se a gente já tinha um monte de colega em burnout se matando, agora a tendência é piorar. Pelo amor de Deus, a gente tem que olhar para o veterinário, para o nosso colega, como outro ser humano. Então a gente tem que propagar isso para os outros. A gente não pode entender esse cenário como um processo de seleção natural, como infelizmente eu já ouvi, que esse é um processo que quem não for bom vai sair do mercado mesmo e é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente está falando de vida humana, está falando de outra alma humana diante de você. Se você não tiver esse olhar compassivo, se você não tiver esse olhar empático para outras pessoas, então não está adiantando nada. Você está habitando a face da terra, quer dizer, não entendeu nada do que é para ser feito. E a gente sabe, é mais fácil o veterinário saber da própria dor e da dor do outro. Então a gente precisa ajudar a propagar tudo isso. Mas retomando o raciocínio, eu estava falando sobre o que é felicidade. Então tá ok, eu preciso ter momentos felizes, emoções positivas para poder ficar mais produtivo, mas o que é felicidade? Já que felicidade para mim é uma coisa e para você é outra. Esses mesmos psicólogos que estão estudando sobre felicidade, a importância da felicidade para alcançar o sucesso, eles também postulam uma nova teoria sobre felicidade. Felicidade tem que envolver 3 componentes. O primeiro deles é o prazer, alguma coisa que te dê prazer, que você goste de fazer, alguma coisa com a qual você se sinta envolvido, então prazer e envolvimento. Por isso que eu digo que o sexo é mais gostoso com amor, por conta disso. Essa é só uma piada sem graça, mas é verdadeira. E o terceiro componente, que é o propósito. Então, para você dizer que você está tendo um momento feliz, são 3 pontos que você tem que estar sentindo, ou tem que estar observando em você. Prazer, envolvimento e propósito. E aí a gente se lembra, por isso que eu disse inicialmente nessa nossa conversa, pegue seu livro de formatura, porque isso vai ajudar você a se lembrar do seu propósito, a se lembrar do porquê você escolheu fazer veterinária. Obviamente que foi pelo amor aos animais. Então como é que você pode usar esse propósito hoje? Mas antes vamos definir o que é propósito, porque quando a gente fala de propósito, algumas pessoas ficam aflitas. Mas eu não sei direito qual é o meu propósito. Então, para eu saber o que é propósito, eu preciso ter algumas características aí. Primeira delas, algo que eu ame fazer. Alguma coisa que eu goste muito de fazer e que eu faça bem feito. Então, alguma coisa que eu ame fazer e que eu faça bem feito. Ao mesmo tempo, tem que ser alguma coisa que o mundo precise. E tem que ser alguma coisa pelo qual alguém te pagaria. Porque quando a gente fala em propósito, as pessoas acham que tem que ser uma questão que exclui um benefício financeiro. Não precisa excluir o benefício financeiro. Você pode ganhar dinheiro também com o seu propósito e está tudo certo. Então tem que ter esses 4 componentes. O que você ama fazer, o que você faz bem feito. O que o mundo precisa e algo pelo qual alguém te pagaria para fazer. E aí entram as interseções. Então o que você ama fazer com o que você faz bem feito é a sua paixão. O que você ama fazer com o que o mundo precisa é a sua missão. O que você faz bem feito e alguém te paga é a sua profissão. O que o mundo precisa e que alguém te pague é a sua vocação.
Então, desses 4 pontos, algo que você ame fazer, que você faça bem feito, que o mundo precise, pelo qual alguém te pagaria, geram outras 4 questões. A sua paixão, a sua profissão, a sua missão e a sua vocação. Vou repetir: paixão, profissão, missão e vocação. A interseção disso tudo é justamente o seu propósito. Então, quando você pega o teu álbum de formatura para rever as fotos, para evocar aquelas emoções que você sentiu, que você vai ver gente que talvez nem esteja viva mais. Eu tenho um amigo muito querido da faculdade, que foi meu companheiro de república, que já não está mais aqui. Mas eu me lembro das conversas que eu tinha com ele, eu me lembro do amor que um tinha pelo outro, eu me lembro de como a gente se ajudava na questão financeira, porque nós dois moramos fora. Eu me lembro de como a gente era leal um com o outro. Eu evoco emoções positivas ainda que ele não esteja mais aqui. Eu olho para os meus pais, eu olho para minha avó que não está mais aqui. Que quando eu falo de propósito é a pessoa de quem eu mais me lembro, a minha avó materna, que era italiana. Ela veio da Itália de navio, ela e a mãe dela. A mãe dela era viúva, ela tinha perdido o pai com 6 meses de idade. Ela veio para o Brasil, ela com a mãe, aos 8 anos de idade. Ela contava essa história, que foi uma viagem de 6 meses de navio. Ela via as pessoas, os marinheiros, jogando corpos ao mar, porque pessoas morriam durante a viagem. Ela não entendia direito, ela tinha só 8 anos. Ela veio porque a mãe dela veio se casar com um italiano que morava aqui no Brasil. Pouco tempo depois, 8 anos depois que ela morou, que ela veio para cá, que a mãe dela se casou com esse italiano que era muito rico, a mãe dela morreu. Portanto, ela ficou sem ninguém, sem eira nem beira. Ela ficou com um padrasto e com outros irmãos que tinham nascido desse segundo casamento dela com o padrasto. Resumindo a ópera, ela ficou sem eira nem beira, dela se casou. O meu avô, ela contava que foi um traste, traía, batia nela, todas aquelas questões machistas que a gente sabe como era anos atrás aqui no Brasil. Infelizmente ainda tem um pouco disso, mas o assunto não é esse, eu não quero polemizar. Eu só quero contar por que eu me lembro da minha avó materna quando eu falo de propósito. Porque daí depois, o primeiro filho ela perdeu por eclâmpsia, quando ela engravidou, quando ela casou com meu avô. Naquela época, pela falta de recurso, o médico falou para ela, Dona Carmela, que era o nome dela, a senhora não pode mais ter filho, só tem risco de ter eclâmpsia. Ela se levantou e falou: doutor, agradeço a consulta, mas quem sabe disso é Deus. Era uma mulher de uma fé que eu nunca vi igual. Depois disso ela teve mais 4 filhos. Perdeu uma filha com 33 anos no dia do aniversário dela, que deixou 2 netos, um menino de 2 anos e meio e uma menina de 9 meses. Ela, quando já tinha 50 e poucos anos, isso aconteceu, já estava aposentada, todos os filhos casados. Ela podia descansar. Pegou a trouxinha dela, foi morar na casa do genro para ajudar a cuidar desses 2 filhos. Depois ela ficava... Onde que entra o propósito disso? O propósito da minha avó era a família. Então ela dizia que ela não podia morrer porque ela tinha que ver meu primo casar, tinha que ver minha prima... tinha que ver meu primo se formar e minha prima se formar também. Meu primo é médico cardiologista, minha prima é psicóloga. Daí a gente brincava quando eles se formaram. Agora só pode morrer, né? A gente chamava ela de mãe. Daí ela dizia: não, eu tenho que ver o casamento do Leandro e da Lisandra. Aí eles casaram. Agora só pode morrer, né, mãe? Não, tem que ver os netos do Leandro, os filhos do Leandro e da Lisandra, que são meus bisnetos. E assim ela ia. Com esse propósito, ela morreu com 90 e tantos anos. Foi uma velhinha que se apagou. O coração parou e ela morreu. Então, quando eu falo de propósito, eu não posso deixar de testemunhar isso, porque ela passou por imensas dificuldades e talvez isso remeta a você a se lembrar de pessoas próximas a você que também já enfrentaram diversas dificuldades. Essa é a nossa dificuldade agora, sem saber de inteligência emocional, de coaching, de desenvolvimento pessoal. Como é que ela conseguia esse propósito? Pela alegria. Era uma mulher extremamente feliz, apesar de todos os pesares que ela tinha passado na vida, porque ela dizia que a vida vale pela vida. Então ela era sempre feliz, convidava para sair, ela era a primeira a estar pronta. Inclusive na minha formatura, eu estava exatamente, comecei esse assunto porque eu me lembrei de que quando eu estava vendo o meu álbum de formatura, ela estava lá. Eu me formei em Uberlândia, que são 700 quilômetros daqui da minha cidade. Não tinha essa facilidade de passagem aérea quando eu me formei. Teve que ir de ônibus.
E a minha mãe e as minhas tias não queriam que ela fosse, porque era muito longe. Pois ela obrigou a minha tia a ir no médico com ela e falar: doutor, a minha filha não quer me deixar ir na formatura do meu neto. O que o senhor diz disso? O médico, que já conhecia o histórico dela, falou: dona Carmela, se a senhora não for, não tem formatura. Claro que a senhora tem que ir, pronto. Aí foi a glória. Tá vendo? Ela falava para minha mãe: tá vendo? Vocês não queriam que eu fosse? Eu tenho que ir, óbvio que eu tenho que ir. Foram 700 quilômetros de viagem no micro-ônibus. Todo mundo reclamando: não chega nunca essa terra que o Calixto foi estudar. E ela lá, felizinha. Era a única que não reclamou. A única que não sentiu a viagem, foi tudo bem, foi e voltou. Isso é propósito. Algo que a pessoa ame fazer, algo pelo qual ela se dedique, algo pelo qual ela não veja a questão financeira. O propósito dela era a família. Então eu estou tentando provocar você para que você mantenha a alegria, felicidade agora, nesse momento de quarentena, por outras coisas. Talvez até pela sua própria profissão, pelos seus clientes, pelos seus pacientes. Eu tenho visto um monte de veterinário aproveitando esse momento para gravar vídeo, para dar dicas para os tutores. Hoje mesmo eu curti e compartilhei um da Janaína, uma colega que está sempre presente, deve estar aqui inclusive nos vendo. Se tiver, mande-me um beijo, Janaína. Explicando para os tutores dicas práticas. Isso é propósito. Apesar de não estar ganhando, apesar de eu não estar trabalhando, eu estou na minha casa pensando em você, meu cliente, pensando em você, meu paciente. Isso evoca uma sensação de felicidade nela própria que está fazendo isso. Como evoca em mim uma sensação de felicidade estar aqui falando para vocês que estão me ouvindo sobre como passar por esse período de quarentena de uma forma mais leve para que a gente saia forte disso. A Janaína está aqui, ó. Isso é propósito, esse vídeo que você postou hoje. Quer dizer, você não está preocupado se você está ganhando dinheiro, se não está, você está fazendo de coração aberto pelo cliente. Por que eu estou falando isso? Porque daí já entram as dicas dos psicólogos, não são minhas as dicas. Então, eu preciso manter a felicidade, se a felicidade está relacionada a 3 aspectos, que são prazer, envolvimento e propósito, o que eu preciso fazer para evocar essas emoções positivas agora? Primeiro delas é ações que lembrem o seu propósito. Se manter em contato com seus clientes. Mas eu não gosto de gravar vídeo, eu sou tímido, tenho vergonha. Então manda mensagem. Se preocupe, mostre que você está preocupado com eles. Fique com o pensamento voltado para os seus clientes, com o pensamento voltado para os seus pacientes. Porque isso vai evocar emoções positivas em você. Outra coisa, generosidade, ações de generosidade. A gente se esquece, mas essa é uma premissa básica do ser humano, inclusive postulado por alguns filósofos. E depois Jesus Cristo veio e falou a mesma coisa. Porque filósofos como Platão, Aristóteles, Nietzsche, Spinoza, diversos outros, já tinham se perguntado o que é felicidade, o que a gente precisa ter para uma vida que seja muito legal. E aí cada um veio com uma teoria. E Jesus veio com a dele. Para você quer ser feliz? Então você precisa desenvolver o amor ágape. Amor ágape é aquele que você tem pelo outro simplesmente por ver o outro feliz. Em outras palavras, eu só vou ser feliz se o outro for feliz. Por isso que quando a gente vê pessoas egoístas pensando apenas em si mesmo, se aproveitando desse momento agora para cobrar R$ 350 o galão de álcool gel para poder ganhar um dinheiro a mais, você fala, esse cara não vai ser feliz, não tem como, ele está pensando só no próprio bolso. Às vezes colegas veterinários se preocupando apenas com si próprio, como eu escutei de alguns. Agora é processo de seleção natural, os mais fracos têm que sair mesmo e tá tudo, como está tudo certo? Não tem como ter felicidade nisso, porque isso é uma premissa do ser humano, é como a lei da gravidade. Se você não olhar para o outro que está do teu lado e não se compadecer da dor dele, não fizer nada para ajudar, não tem como você ser feliz. Então as dicas para você poder evocar a felicidade. Ações que venham em favor do seu propósito. Segundo, ações de generosidade. Só que tem que ser ações premeditadas. O que você vai fazer hoje de ações boas? Para quem? Com data e hora marcada. Tem que escrever. Não adianta você falar assim, deixa eu ver, ontem eu fiz isso de bom para... Não adianta no passado. Você tem que ser premeditado, você tem que pensar. Amanhã você vai fazer o quê? Quais ações de generosidade você vai fazer amanhã? Pode ser para o próximo mais próximo, pode ser para tua mulher que está confinadinha com você aí, pode ser para o teu filho, pode ser para alguém que está à distância, não interessa. Mas tem que ser premeditado.
E aí eu sempre desafio as pessoas. Presta atenção quando a gente para o carro para alguém atravessar, se você não se sente bem por fazer uma ação tão simples para o outro. Quando você se doa de forma sem pensar, se aquele momento não é um momento de maior felicidade para você. Agora a gente não está podendo sair de casa, a não ser para as questões mais voltadas realmente à primeira necessidade. Mas a gente pode fazer por vias internéticas, digitais. WhatsApp, redes sociais, etc. Conversar com alguém, levantar a moral de alguém. Esses dias uma pessoa muito querida me ligou, eu estou preocupado, meu marido tem mais de 60, minha mãe também. Parar um minutinho e ficar lá teclando com ela. Eu parei e fiquei teclando com ela para dar atenção para ela, para levar a palavra de alegria. Cara, eu me senti melhor. Isso é premissa básica do ser humano. Terceira coisa, injetar positividade no seu ambiente de trabalho. Essas dicas são bem práticas. Quer dizer, se você tem que ficar em casa, trabalhando em casa, arrume o seu local de trabalho com coisas que remetam você a coisas boas. Por exemplo, eu aqui no meu escritório, onde vocês me veem às segundas e quintas, às 21 horas, pontualmente, eu tenho fotos da minha querida filha, que é o meu propósito de vida, Elisa, de 4 anos e 8 meses. Porque cada vez que eu tô triste, cada vez que eu não tô muito legal, cada vez que eu tô com o saco cheio de desenvolver alguma atividade, tô querendo parar, eu olho para aquela fotografia dela e penso, não é por mim, é por ela. Ela precisa ter o meu exemplo, que eu tô me dedicando por aquilo que eu acredito, que eu tô fazendo isso pelas pessoas. Então, não é por mim, é por ela. Isso é injetar a positividade. Uma plantinha que você coloque no seu ambiente de trabalho, se você gosta de planta. A minha mãe, por exemplo, falava com as plantas. A gente vê esses memes hoje, eu já estou falando com planta. Minha mãe fazia isso sem quarentena, sem nada. E ela dizia que as plantinhas com as quais ela punha mais amor, que as plantinhas floriam mais. E eu acredito nisso. Então isso é injetar positividade, fazer um álbum de família ou de momentos legais que você tenha passado e colocar umas fotos no seu ambiente de trabalho para você poder olhar para aquilo. Tem uma foto minha com a Elisa que quando eu olho, invariavelmente eu abro um sorriso desse tamanho, o meu astral já muda. É a minha foto que está no meu contato de WhatsApp. Se você tem o meu contato, dá uma olhadinha lá, que ela tá com a mãozinha no meu rosto, assim, com um sorriso desse tamanho, mostrando uma felicidade gigantesca de estar junto comigo. São coisas simples que eu faço e que você pode fazer justamente para evocar momentos de felicidade, para você se manter produtivo durante esse período de quarentena, durante esse período triste, preocupante que a gente está passando. É claro que você não vai ficar feliz o dia inteiro, é claro que a gente não tem emoções positivas o dia inteiro, e é melhor que a gente não as tenha mesmo todo o momento, para a gente poder valorizar. Quando a gente tem emoções negativas, cada uma tem o seu propósito. A tristeza é uma emoção importante para mim, porque me coloca num momento de introspecção. Quer dizer, eu começo a repensar a minha vida, o que eu podia fazer de melhor, o que está errado aqui, do que eu não estou gostando. Quando eu estou com raiva, embora seja uma emoção ruim de sentir, ela me gera energia para eu poder reagir. Eu sempre tenho 2 caminhos. A raiva, eu posso chutar a pessoa que está do meu lado, maltratar, xingar, descontar nela. Não é para isso que ela funciona. A raiva é para me gerar energia para mudar alguma situação da minha vida que não está boa. Da mesma forma a tristeza que eu mencionei anteriormente. O caminho da tristeza é me colocar num processo introspectivo para que eu possa pensar no que eu preciso melhorar. Mas se eu ficar sentindo sempre a tristeza, aquilo pode virar um meio de vida, porque isso pode virar uma questão manipulatória para as outras pessoas. Como você tá? Ai, não tô bom. Porque daí vem carinho, daí vem afeto, daí vem uma série de coisas. Então o cérebro acostuma a tomar. Então eu sempre tenho um caminho correto de uma emoção e um caminho equivocado. A ansiedade, já falei num desses vídeos curtos aí, tá no meu Instagram. Ninguém gosta de se sentir ansioso, só que se a minha ansiedade for 0, eu fico no tédio, porque daí eu deixo de secretar os hormônios que vão me gerar motivação para agir. Então eu preciso de um pouco de ansiedade para poder me manter produtivo. Em contrapartida, se eu estiver muito ansioso, a minha produtividade também cai. Porque daí os sinais físicos da ansiedade reduzem a minha produtividade. Aí a gente fica naquele estado de eu não consigo nem pensar, eu não consigo tomar uma decisão adequada porque eu não oxigeno direito o meu cérebro. Tudo isso é biológico, não é nada empírico que a gente está conversando. Então,
poder evocar as emoções positivas num tempo maior, então aproveite as negativas porque elas servem. Mas aí você precisa se dar consciência, cara, eu já estou muito ansioso, o que eu preciso fazer então para sair disso? Eu estou ficando muito triste, o que eu preciso fazer para mudar isso? Eu estou ficando com muito medo, o que eu preciso fazer para mudar isso? Por quê? Porque eu preciso evocar emoções positivas, que a propósito eu estava mencionando com vocês como evocá-las. Então eu falei de usar o seu propósito, eu falei da generosidade, das ações boas para outras pessoas sem fins lucrativos, sem querer ganhar com aquilo, é simplesmente fazer pelo outro, injetar positividade no seu ambiente. E aí eu vou chover no molhado, praticamente todos os vídeos meus você vai escutar falar disso. Se você participa das minhas lives e vê meus vídeos no YouTube, você escuta falar de meditação e de exercício físico. Desculpa chover no molhado, mas tem gente que, embora até acredite nisso, insiste em não fazer. Meditação não tem nada a ver com religião, a meditação é para você esvaziar o seu pensamento, para que a sua mente te coloque no momento presente. Reduz a ansiedade, você começa a cair na real, você começa a perceber, a única coisa real que eu tenho é o meu corpo físico e o momento de agora. Daqui a pouco eu não sei mais se eu vou estar vivo, não sei nem se eu vou pegar coronavírus e morrer. Então a ansiedade te traz para real, cara, ó, é isso aqui que eu tenho. Então se é isso aqui que eu tenho e eu tô vivo agora, então beleza, então tá melhor do que outro que tá no hospital. Isso ajuda a cair minha ficha que eu tenho que me manter feliz para me manter produtivo. E exercício físico é a mesma coisa, diariamente, pelo menos 15, 20, 30 minutinhos, pular uma corda em casa, fazer polichinelo, qualquer coisa que você possa seguir alguém que está no online, que está dando uma live disso, tem cursos online, você pode fazer, se você não faz, é porque você não quer, porque agora você está sem fazer nada, e fazendo isso ajuda você a evocar. Ó que louco isso! Meditação e exercício físico também ajudam você e eu a evocarmos emoções positivas e, portanto, nos deixa mais produtivos, passando por esse momento de dificuldade, nos mantendo vivos, fortes, para a gente conseguir vencer, porque vai passar. Esse momento vai passar, quer seja daqui 2 semanas, 2 meses ou 3 meses, isso vai passar. E a gente precisa estar preparado quando passar, porque se quando passar eu estiver morto, deprimido, acabado, daí eu não vou passar, mas daí sou eu que não vou passar. Então a gente tem que ter inteligência emocional nesse momento para conseguir passar por tudo isso. A segunda dica, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma questão muito, muito importante. O que é autoconhecimento? É eu saber quais são os meus valores. Por quê? Porque usar os meus valores neste momento também é fundamental. Os mesmos autores que nos relatam que todas essas dicas para que a gente consiga se manter feliz, lembrando que felicidade é algo que envolva prazer, envolvimento e propósito. Quais são as dicas que eu mencionei então? Primeiro, usar o seu propósito para o bem. Segundo, atos de generosidade. Terceiro, atos de positividade no seu ambiente de trabalho. Quarto, meditação. Quinto, exercício físico. Daí entra a segunda dica, que é o autoconhecimento. Primeira dica, só para a gente elaborar a questão didática aqui. Primeira dica, lembrar de emoções positivas para se manter feliz, porque isso te mantém mais produtivo. Como que se faz isso? Com todas essas questões que eu acabei de mencionar. Usar o seu propósito, atos de generosidade, positividade, meditação e exercício físico. Segunda dica, para passar por esse momento de dificuldade, autoconhecimento. E aí entra, quais são os seus valores? Aquilo que você valoriza. Você estipular ações práticas para tomar que estejam alinhadas aos seus valores ajuda você também a evocar emoções positivas. Só que se você não conhecer os seus valores, você não tem como fazer isso. Aí tem diversos testes de valores. Se você quiser esses testes de valores, você pode deixar um comentário para mim, você pode me mandar um WhatsApp, você pode me mandar um direct, você pode me chamar em qualquer canal digital que eu te mando testes para você fazer e descobrir os seus valores. E daí, a partir dos seus valores, você elenca ações que você vai fazer durante a semana que estejam alinhadas aos seus valores. Por exemplo, para mim, Caleiso, família é um valor muito grande. Ações que eu posso fazer agora, durante a quarentena, alinhada ao meu valor família.
ligar para as minhas irmãs, mandar mensagem para minha tia, falar com o meu tio, com o meu primo, entrar em contato, fazer uma videochamada de família com 3 ou 4 para a gente poder se manter, enfim, e por aí afora. Você pode ter outros valores, daí você vai buscar ações que você possa fazer dentro da sua casa agora por via internética, porque isso também vai ajudar você a ter momentos de felicidade. Olha que louco isso. Só que o autoconhecimento também envolve outras questões mais importantes, que são referentes a você entender as próprias emoções. E aí entra um caminho bastante complexo, porque a gente acha que sabe que emoção que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente não sabe que emoção a gente está sentindo. A gente não teve educação de inteligência emocional. Pelo menos a minha geração e gerações que vieram depois de mim. Agora a gente está começando a treinar os picurruchinhos. Então eu ensino a Elisa, por exemplo, todos os dias, desde que ela nasceu, ela era bebezinha, e eu explico para ela: filha, isso que você está sentindo é alegria, filha, isso que você está sentindo é sono, é fome, filha, você está irritada porque você está com sono, filha, você está irritada quando você está com fome. Daí acontecem algumas questões bem legais, porque você percebe que a criança assimila muito melhor do que a gente. Então, depois de um certo tempo que ela foi aumentando o processo cognitivo, porque obviamente foi ficando um pouco mais velha, às vezes ela começa a chorar, a fazer: mãe, papai, eu tô com sono. Ela mesma já identifica que ela tá com raiva, que ela tá irritada, fazendo manha porque ela está com sono. Isso é ensinar a inteligência emocional, coisa que não nos foi feita. Não porque nossos pais eram más pessoas, porque os nossos educadores eram más pessoas, mas porque eles não tinham essa formação também. Agora a gente tem. Então, eu tenho que olhar para mim mesmo, e daí é um processo comigo mesmo. Daí existem cursos de inteligência emocional, existe uma série de questões que a gente pode fazer para o autoconhecimento. E autoconhecimento é o primeiro pilar da inteligência emocional. É você entender as suas próprias emoções. O que eu estou sentindo agora? Às vezes a gente confunde medo com raiva, a gente confunde culpa com tristeza, a gente confunde culpa com arrependimento, a gente confunde as emoções. E se eu não sei decifrar o que eu estou sentindo, então eu não sei responder da melhor forma. A gente confunde medo com ansiedade. Outro dia eu gravei um vídeo falando disso. Medo é algo do real. Eu tenho medo de cachorro, tenho medo de cobra, tenho medo de andar de avião. E é medo do real, medo de algo real. A ansiedade é o medo do futuro, é o medo do que é incerto, do que eu não sei que vai acontecer. Mas então não é medo, é ansiedade. E aí as próprias reações físicas são diferentes de quando você está com medo e de quando você está ansioso. E aí as ações para você bloquear isso, para você lidar com isso, também tem que ser diferentes. Obviamente que tem ação que pode ajudar nos dois processos, mas entender quais são as suas próprias emoções, decifrar o que você está sentindo no momento que você está sentindo, ajuda bastante. Então, o que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo raiva? Vê se não é verdade, se não acontece isso com você, principalmente nesse processo de quarentena, que a gente está dentro de casa com rotina alterada, todo mundo com medo do que vai acontecer, ansioso, preocupado. De repente você está lá trabalhando, aí vem teu filho, tua filha, tua mulher, um colaborador bate na tua porta e entra e desconcentra você que estava pensando aflito naquilo. Quantas vezes a gente reage com raiva com a pessoa que chegou e nos abordou? Mas não era a raiva que eu estava sentindo, era numa fração de segundo. Eu passei do medo que eu estava sentindo, eu ataquei quem veio conversar comigo. Por quê? Porque eu estou me sentindo ameaçado. O medo faz a gente se sentir ameaçado. E aí você bloqueia a relação, você ferra com um monte de relacionamento, simplesmente por não decifrar o que você está sentindo. É muito louco isso. E esse assunto tem sido muito, muito discutido. Eu sei que também que tem gente que já fica meio com o saco cheio, já torce o nariz para o autoconhecimento. Mas, cara, é o caminho para tudo. Porque é o primeiro pilar da inteligência emocional. O segundo é o autogerenciamento. Você não vai conseguir gerenciar suas emoções, essas mesmas que a gente está se referindo agora. Ah, então tá bom. Eu decifro a minha emoção, medo, e eu tenho que mudar essa chave porque eu acabei de falar lá no início do vídeo. É melhor eu ficar com emoções positivas porque é isso que vai me manter produtivo. Mas se eu não decifro que emoção que eu estou sentindo, como é que eu vou gerenciar? Que é o segundo pilar, a autogestão emocional. Eu só vou gerenciar a partir do momento que eu decifro as minhas emoções. E aí eu começo a gerenciar melhor, por quê?
Porque se eu tiver uma ação diante de uma emoção e isso levar a um resultado negativo, como tem gente que eu acabei de falar, que quando está com raiva chuta até quem está do lado, chuta a mesa, chuta o pau da barraca, chuta tudo, e rompe relação, e fica sozinho, e depois se arrepende, sente culpa, e etc. Magoa as pessoas, humilha as pessoas. Então a pessoa tem que, se eu estou fazendo dessa forma, eu tenho que mudar. Para eu mudar, eu tenho que mudar o jeito de fazer. Mudar o jeito de fazer é gerenciar. Para gerenciar, eu preciso decifrar. E aí, o quanto antes eu entender o que eu estou sentindo, é melhor eu botar freio. Freio, o que é? É justamente evocar sinapses na região do córtex, que representam a região da razão, da cognição, da intelectualidade. Então você consegue aumentar o tempo entre o estímulo e a resposta. E isso vai fazer de você uma pessoa mais ponderada, uma pessoa mais equilibrada. Isso vai fazer de você um líder melhor, sabe por quê? Porque, de novo, primeiro pilar é autoconhecimento, segundo, autogerenciamento. Terceiro pilar, empatia. Quarto pilar, habilidade social. Repara que os dois primeiros são relacionados ao self, autoconhecimento e autogestão. Eu primeiro tenho que decifrar minha emoção para poder gerenciar minha emoção, para poder ir para o terceiro, olhar para o outro e lançar um olhar empático, quer dizer, eu me colocar na posição dele. Se eu não tiver autoconhecimento, se eu não tiver autogestão, esquece, porque eu não vou conseguir ser empático de olhar para o outro. Muito menos eu vou conseguir lançar a mão do quarto pilar da inteligência emocional, que é a habilidade social, que é justamente o que vai fazer de você um líder melhor. A habilidade social é a questão de você conduzir um grupo em direção a um objetivo comum, que é o que o líder faz. É o papel do líder. Então, primeira dica, para poder passar por esse momento de turbulência que a gente está vivendo, é você evocar emoções positivas. É o papel da felicidade na sua produtividade. Segunda dica, autoconhecimento. Prestar atenção na... Acho que deu uma travadinha aqui, mas por favor, tá me dizendo que voltou uma conexão boa. Me digam, por favor, pelos comentários se tá tudo ok aí. Tem uma dica muito legal para você poder entender melhor as próprias emoções, que é fazer um diário emocional. Pega um diário, faz de segunda a domingo e depois de segunda a domingo. Obrigado, Jana. Escreve as emoções. Eu tenho esse diário. Se você quiser, você pode me pedir. Eu te mando um modelo desse diário. E daí você pega cada dia e por horário você vai escrevendo. Sentir medo por causa disso, sentir raiva por causa disso. Obviamente que você vai começar a fazer isso, escrever isso, a partir das emoções mais intensas. Mas à medida que você vai fazendo, o teu cérebro vai te lembrando de emoções mais brandas. E daí você consegue bloquear mais rápido quando você estiver diante de uma emoção que não seja tão boa. Para você poder gerenciar melhor a sua emoção. Eram essas 3 dicas que eu tinha para trazer para vocês hoje. Segunda-feira que vem a gente vem com novas dicas. A gente vem com um assunto muito, muito importante. Então eu agradeço você que ficou comigo até agora. Estamos quase no bico do laço, como diz o curitibano. Os meus amigos curitibanos, não é assim que vocês falam? A gente está no bico do laço. Quase 10 horas e o Instagram nos permite apenas 1 hora de conversa, então já estamos em quase 1 hora de conversa. Agradeço imensamente a presença de vocês.